Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Wesley e hoje nós vamos fazer uma reação aqui, um react, né? Sobre esse vídeo do rapaz aqui, tá bom? Lá do YouTube. Eu não vou citar quem que é o rapaz porque eu não quero dar audiência para ele, beleza? Mas vamos lá então e vocês vão ver todos os temas que ele citar no vídeo. Eu vou mostrar a nossa versão da história, né? Porque ele falou muita coisa aqui que são meias verdades. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui, vai. E depois de analisarmos suas maiores heresias neste vídeo, hoje vamos falar sobre as suas proibições mais bizarras. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Bom, então você já começou a ver aqui qual que é o intuito desse rapazinho aqui, né? De falar mal das Testemunhas de Jeová e de outras religiões. Ele é um vendedor de curso, né? Então, você vê que grande parte das pessoas que criticam as Testemunhas de Jeová, qual é a intenção deles? É faturar com a fé alheia, né? Então, eles querem ganhar dinheiro vendendo curso, né? Então, passa o cartão que vocês vão saber a verdade. Se você não passar o cartão, você vai ficar com heresia, entendeu? Sendo que Jesus Cristo, né, o que ele disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês receberam de graças dareis, tá bom? Vamos continuar o vídeo então. Uma das proibições mais estranhas das TJs é não aceitar a transfusão de sangue. A base para isso é sua péssima interpretação de alguns versículos de Gênesis, Levítico e Atos que falam sobre não comer sangue de animais. Vocês devem evitar o que foi sacrificado aos ídolos, o sangue, a carne de animais sufocados e a imoralidade. Se evitarem essas coisas, farão bem, que o Senhor os abençoe. Então, quem desobedece em um momento de vida ou morte a essa proibição, está desassociado ou expulso da seita. Bom, vamos lá então. Já começou a falar besteira e mentira aqui no vídeo, né? Gente, entenda uma coisa. Primeiro que não é uma má interpretação dos textos, tá? A Bíblia é muito clara com a questão do sangue. O que eu quero dizer que a Bíblia é muito clara com a questão do sangue? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns textos para a gente analisar, né? E essa questão de desassociado é mentira também. Se a pessoa, ela vamos dizer assim, ela estava com medo ali e ela aceitou uma transfusão de sangue. Será que ela é desassociada? Não, ela não é desassociada, tá? Ela vai conversar com os anciãos, explicar o que aconteceu e os anciãos vão dar uma ajuda para ela. Tá bom? Esse negócio de desassociar porque aceitou transfusão de sangue, não é assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aí eu nunca vi acontecendo. E assim, já aconteceram vários casos de irmãos que passaram por essa situação e que no momento ali de fraqueza, ele falou, meu Deus, eu vou morrer, tal. O médico passa aquela pressão na cabeça, né? Ó, se você não aceitar, você morre aqui e tal. E acaba que o irmão, às vezes, né, ele vai lá e fala, tudo bem, né, tal. E isso leva a desassociação? Não, tá? O próprio apóstolo Pedro, ele negou Jesus Cristo 3 vezes, tá? O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Pensa num pecado grande, negar o Filho de Deus, falar que não conhece, que não... E ele foi perdoado, tá? Ele chorou e se arrependeu. A grande questão da desassociação é se a pessoa se arrependeu ou não, tá? Isso leva à desassociação, tá bom? Mas vamos ver alguns textos aqui sobre o sangue, beleza? Para a gente entender quais são as bases das Testemunhas de Jeová. Então, por que as Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue? Isso é mais uma questão religiosa do que médica, tá? Tanto o Velho como o Novo Testamento claramente nos ordenam a nos abster de sangue. Gente, vocês sabem qual foi o primeiro mandamento de Jeová Deus na Bíblia depois da questão do fruto? Alguém sabe aí qual foi o primeiro mandamento de Jeová Deus depois da questão do fruto, né? Porque o primeiro mandamento foi Adão e Eva não comer o fruto. Qual foi o outro mandamento de Deus com essa questão? Antes da lei mosaica, antes de qualquer outra lei. Vocês sabem qual foi? Exatamente, o Emer. Os adventistas dizem que é o sábado, né?
Jeová, ele nunca deu um mandamento antes da lei de guardar o sábado. A Bíblia diz que Jeová, ele abençoou o sábado como o sétimo dia, tal. Mas aquilo não foi um mandamento. Agora, o que Jeová falou? Falou para Moisés construir a arca, aquilo lá foi um mandamento, né? Mas aquilo ali não é um mandamento, assim, por quê? Porque ele só falou para Moisés, né? Falou, ó, constrói a arca aí. Mas qual foi o primeiro mandamento? Olha só, Gênesis 9:4. Gênesis capítulo 9, versículo 4, ó. Então, depois que Noé saiu da arca, ele falou aqui, ó. Todo animal que se move, que está vivo, pode servir-lhes de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou todos eles. Somente não comam a carne de um animal com o seu sangue, que é a sua vida, tá? A palavra aqui até é nefesh, tá? Ou alma, tá bom? A palavra aqui, vida, é alma. Então, o sangue, ele representava a vida do animal. Então, Jeová deixou claro que você não deve comer o sangue, porque ele representa a alma, a vida do animal, ok? Ah, mas aí não tá falando nada de transfusão. Gente, pelo amor de Deus, claro que não vai falar de transfusão. Até porque não existia transfusão na época. A Bíblia, existem princípios, tá? Marca essa palavrinha aí, ó. Existem princípios, tá? A Bíblia fala que não pode tirar cocaína, por exemplo? Obviamente que não, né? Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que é uma imundície na carne, é um vício. A Bíblia fala que a gente não pode fumar? Não, mas a gente sabe que não deve fumar. A questão do sangue é muito clara, tá? Mas não tem só esse texto. Vamos lá, Levítico agora 17:10. Levítico capítulo 17, versículo 10. Fala o seguinte, ó. Se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu, ó, Jeová, certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue e o eliminarei dentre seu povo. Aí continua aqui, ó, pois a vida de uma criatura está no seu sangue, e eu mesmo o dei a vocês para que façam expiação por si mesmos no altar. Pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que está nele. Então, mais um texto deixando claro que o sangue, ele não deveria ser consumido de forma alguma. O único requisito do sangue era fazer expiação pelos pecados. É o que Jesus fez com o sangue dele. Antes que entre pessoas aqui falando, ai, mas Jesus doou o seu sangue. Não, Jesus não doou sangue para ninguém. Jesus, ele fez uma expiação pelos nossos pecados a partir do momento que ele derramou o seu sangue em favor da humanidade, tá? Ele não doou sangue para ninguém, entendeu? Então, o sangue não deve ser usado para alimento, tá certo? Aqui tá muito claro, ele tem que ser derramado ao solo. Deuteronômio 12:23 diz isso também. Vamos ver Deuteronômio 12:23. Ó, Deuteronômio 12, versículo 23. Cadê? Só um momentinho, gente. Fiquem aí que tem muita coisa pela frente ainda, ó. Apenas esteja firmemente decidido a não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Não coma a vida junto com a carne, tá? Então, novamente, o que aconteceu aqui? Aqui mostra claramente que o sangue representa a vida e ele não deve ser consumido, ok? Vamos agora em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Esse texto aqui, gente, não tem base interpretativa para ele. Entenda uma coisa, esse texto, vou repetir, não tem base interpretativa para esse texto. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê Atos 15, 28 e 29, não dá para tirar outra conclusão a não ser o que está escrito aqui, tá? A pessoa pode brigar, pode vir com a emoção, pode... Meu Deus, é o que está escrito aqui, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, ó. O Espírito Santo orientou os apóstolos sobre isso aqui, ó. E a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias. Então aqui estava falando sobre a lei mosaica. O que continuaria e o que não continuaria da lei.
que persistam em si. Abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue. Ó, presta atenção. Não é a palavra abster. Se você pegar a palavra abster no dicionário, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês o que significa, tá? Ó, abster. Qualquer Bíblia vai estar abster aí, tá? Abster. O que significa a palavra abster? Privar-se do exercício de qualquer função ou direito. Impedir-se. Não aceitar. Recusar. Rejeitar. Tá? Então a palavra abster, ela é muito clara. É uma palavra que significa recusar, não aceitar, rejeitar, privar-se do exercício. Não, aqui não está falando só sobre comer. Aqui está falando para se abster. Se livrar totalmente do quê? De coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, ó, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então, aqui é muito claro, o cristão, ele não deve fazer uso de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado. Então, ó, você pode ver que são duas coisas diferentes aqui, ó. Não é para usar o sangue de forma alguma e também não é para comer o sangue de animais que tem sangue, que foi estrangulado. A palavra estrangulado, gente, entenda uma coisa, tá? Aqui, ó, estrangulado representa o quê? Uma galinha, por exemplo, você pega, destronca o pescoço dela, né? E aí o que você vai fazer? Você não vai tirar o sangue, você vai deixar o sangue coagulando dentro da galinha, e muita gente come galinha dessa forma. Nós não podemos comer animal que tem sangue. E o sangue em si, sozinho, também não é para fazer uso de nenhum tipo. E também de imoralidade sexual. Então, isso aqui é muito claro. Não é para usar o sangue de forma alguma. Não tem justificativa. Tá aqui, tá claro. Tá? Você pode aceitar ou não. O problema é seu, gente. Tá bom? Não é da gente. Entendeu? Entendeu o ponto? Então, as pessoas aí tá falando, não pode comer, mas transfusão pode. Então, eu não posso comer, mas eu posso injetar na veia. Sabe, é algo tão ridículo esse pensamento, né? Se o médico chegar em você e falar assim, ó, você não pode tomar dipirona. Você não pode, você tem que se abster de dipirona. Aí você não vai tomar o comprimidinho, mas você vai injetar uma injeçãozona de dipirona na veia. É algo totalmente sem sentido, tá bom? Então eu nem vou continuar nesse papo, porque assim, é muito claro. Então as testemunhas de Jeová evita tomar o sangue por qualquer via, não só em obediência a Deus, mas também por respeito a Ele como dador da vida, tá? Então, gente, isso é claro. Eu nem vou entrar no quesito médico, né? Por que eu falando sobre o quesito médico? Porque a transfusão de sangue, ela é um dos piores tratamentos que você pode ter. Médicos que não são testemunhas de Jeová, muitos deles não aceitam transfusão de sangue. Por quê? Porque é algo arriscado, tá? No passado, a comunidade médica costumava encarar as opções terapêuticas à transfusão de sangue como extremistas, ou até mesmo suicidas. Mas isso tem mudado nos últimos anos. Por exemplo, em 2004, gente, já faz tempo, em 20 anos, um artigo publicado numa revista médica declarou que muitas das técnicas desenvolvidas para pacientes testemunhos de Jeová, em breve, se tornarão procedimentos padrão, tá? O artigo da revista Heart, Lung and Circulation disse em 2010 que a cirurgia sem sangue não deveria se limitar apenas às testemunhas de Jeová, mas fazer parte integral da prática cirúrgica básica. Milhares de médicos em todo o mundo usam técnicas de conservação de sangue para realizar cirurgias complexas sem transfusão. Essas opções terapêuticas são usadas até mesmo em países em desenvolvimento e são solicitadas por muitos pacientes que não são testemunhas de Jeová. Então, quando você analisa, a transfusão de sangue, ela pode trazer vários riscos. O sangue é um órgão, tá? Então, como qualquer órgão, ele pode ser rejeitado pelo corpo. Existe a questão do DNA não ser o mesmo. Quando o sangue sai do corpo, ele engrossa. E sem contar os tratamentos alternativos, tá bom?
quais são os tratamentos alternativos? Tem injeção de eritropoetina que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Tem a máquina coração-pulmão, que é um procedimento onde que a pessoa vai fazer uma cirurgia. Enquanto o médico está cortando, ele filtra, ele suga o sangue, filtra o sangue e manda diretamente para a pessoa de novo. Existem inúmeros tratamentos, eu não sou médico, mas eu sei, tá? Porque toda testemunha de Jeová sabe um pouco. Nós temos uma coligação junto com os hospitais para oferecer o melhor tratamento possível para toda a testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová não nega tratamento para ninguém. Ela simplesmente não aceita transfusão de sangue, tá bom? Então, nós temos base bíblica clara para isso. Se você parar com essa questão da emoção, você vai ver, abster de sangue é não fazer uso de sangue, tá? Então, aqui tá falando que tem que se abster da imoralidade sexual. Será que pode fazer sexo oral, por exemplo? Será que pode fazer sexo anal, por exemplo? Né? Não, porque a imoralidade sexual é o quê? É só sexo vaginal. Claro que não, gente. Desculpa o palavreado meu aqui. Você vê como que o pessoal, eles querem achar brecha num texto que não tem brecha. Aqui tá falando para se abster de sangue. Abster de sangue é não usar o sangue. Acabou, ponto. Tá? Mas entenda uma coisa, você não precisa seguir isso. Siga a tua vida. Isso aqui é para quem quer ser testemunho de Jeová e quer seguir o que está na Bíblia. Ok? Fechou? Beleza? Muito bem. Vamos continuar o vídeo do rapaz aqui, que eu acho que esse ponto já foi bem explicado, né? Levam um assunto tão a sério que costumam guardar na carteira um cartão pedindo que não recebam nenhuma transfusão para o caso de sofrerem um acidente grave e ficarem desacordados. A interpretação deles é errada por diversos motivos. Primeiro, o sangue doado não implicou na morte da pessoa que doou, bem diferente das leis alimentares do Antigo Testamento, que obviamente implicavam na morte do animal a ser ingerido, e a não ingestão do sangue mostrava respeito pela vida que foi sacrificada. Segundo, a Bíblia condena a mentira. No entanto, algumas pessoas gente, entenda uma coisa, não tem nada a ver com o animal tá morto ou vivo, tá? Aqui tá falando para se abster de sangue. Presta atenção, vou ler de novo. Abster de sangue e do que foi estrangulado. Tá ok? Tá ok? Então, não tem nada a ver com o animal tá morto. Isso aí é inferência dele, não tem nada na Bíblia falando, você pode comer o sangue desde que o animal esteja vivo. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Beleza? Vamos continuar aqui. Mentiram para salvar a vida de outras e foram abençoadas por isso. Ou seja, mentir é pecado, mas se for para salvar a vida de alguém, é correto. Por isso, mesmo que aceitássemos que a transfusão de sangue é o mesmo que beber sangue de um animal, em uma situação de vida ou morte, essa atitude é correta. Por último, doação e transfusão de sangue são coisas relativamente modernas e não existiam nas épocas bíblicas. Proibir é colocar na boca dos autores bíblicos conceitos que eles não ensinaram. Aí, lembra que eu falei? Aquele papo, né? A falácia. Não existe transfusão de sangue na Bíblia. Claro que não, não existia mesmo. Como não existe cocaína na Bíblia, como não existe fumar na Bíblia, como não existe várias coisas que você vai decidir devido aos princípios relacionados que estão na Bíblia, tá? Então esse aqui, mais um argumento, desculpa, mas bem chulo aqui, para querer mostrar alguma coisa. Sobre a mentira para proteger uma pessoa, a Bíblia, ela deixa muito clara a questão do sangue. O sangue é algo sagrado para Jeová, tá bom, mas a mentira também não deve ser contada, com certeza não. Mas não dá para comparar uma coisa com a outra. Segundo ponto, existem pequeníssimos casos de gente que mentiu na Bíblia. Um deles foi Raabe, a prostituta, que não era cristã, tá bom? E ela mentiu para salvar os israelitas, tá certo? Mas entre o povo de Deus são pouquíssimos os relatos de gente que mentiu. Então ele está usando uma justificativa assim, se for para salvar alguém, você pode cometer um pecado. Então, se for pensar dessa forma, aqueles 3 hebreus, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam ter se curvado ao ídolo lá de Babilônia, entendeu? Porque eles iriam salvar a vida deles ali. Por que eles não se curvaram? Não é? Por quê? Porque primeiro vem a obediência a Jeová, tá bom? Então, a grande questão lá será que se for para salvar uma vida eu posso fazer qualquer coisa?
Então, se para eu salvar a vida de uma pessoa, se alguém chegar em mim e falar assim, ó, se você cometer fornicação, imoralidade sexual, você ter relações sexuais com essa pessoa, eu salvo ela. Será que tá certo eu ter relações sexuais com ela? Entendeu? Então, galera, essa comparação que ele faz aqui é totalmente infundada e ridícula, tá? Jesus falou que quem perder a sua vida por causa de mim, salvar a sua vida. Tá lá em João, capítulo 10, versículo 39, se eu não me engano. Mateus 10, 39. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos continuar o texto aqui, o vídeo. Para as testemunhas de Jeová, aniversários têm origem pagã. Segundo elas, na Bíblia, as duas situações em que se fala de aniversário, alguém termina sendo morto. Em Gênesis 40, 20 ao 22, é falado de Faraó concedendo um banquete de aniversário para seus servos após o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros serem libertados da prisão e suas predições se concretizarem. Em Mateus 14, 6 ao 10, é mencionado o aniversário do rei Herodes, durante o qual ele deu uma festa que levou à decapitação de João Batista. Além disso, eles dizem que nem Jesus ou qualquer outro personagem da Bíblia são descritos comemorando aniversários. Aqui o erro delas é ignorar que a Bíblia não contém nenhuma ordem direta que proíba aniversários. E não é uma boa ideia criar regra em cima de visões próprias sobre narrativas bíblicas se não existem outros textos que falam claramente do assunto. Além disso, Vamos lá. Então, ele, num ponto aqui, ele tá certo, tá? Qual que é o ponto que ele tá certo? O ponto que ele tá certo realmente não existe nenhum texto na Bíblia que fala não comemoreis aniversário, né? Não tem mesmo, gente. Ele tá certo nesse ponto, tá? Beleza, então por que a gente não comemora aniversário? Se não tem nada na Bíblia falando que não pode comemorar? Justamente pelo princípio que ele deixou aqui. Quais são os princípios? Gente, presta atenção. Vou pegar uma Bíblia qualquer aqui, tá? Ó, vou pegar a Bíblia de Jerusalém. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém aqui, ó. Ó, olha a grossura da Bíblia de Jerusalém. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha a grossura da Bíblia de Jerusalém. Olha isso aqui. Tá certo? Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Ó. Por que eu tô mostrando uma Bíblia para vocês? A Bíblia tem milhares de páginas. A Bíblia tem histórias de centenas de pessoas. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber de uma forma resumida sobre um determinado assunto, ok? Beleza. Agora, a Bíblia, ela teve diversas oportunidades para colocar a menção de uma pessoa só que servia a Deus comemorando aniversário. Uma só. Ela poderia ter mencionado o aniversário de Abraão, de Isaac, de Jacó, de algum rei, por exemplo, Davi, Salomão. Ela poderia ter colocado a menção de aniversário de Moisés. Moisés foi um homem muito importante. Mas vamos colocar, ela não poderia ter colocado e mencionado o aniversário de Jesus, né? Será que ela não poderia ter colocado lá, né, o aniversário de Jesus? Ou de alguns dos apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, qualquer um deles? Não tem. Não tem. Por que será que não tem? Porque comemorar aniversário na época dos primeiros cristãos era uma comemoração considerada pagã. Não era pelas testemunhas de Jeová. Você encontra isso em enciclopédia católica, mostrando que comemorar o seu próprio aniversário era uma celebração pagã. Os cristãos do primeiro século não comemoravam aniversários, ok? Outro ponto, pessoal, é o que ele falou aqui. A Bíblia menciona somente 2 aniversários. Dois. Os 2 aniversários, olha só, os 2 aniversários foi o primeiro, que é do rei do Egito, que matou o copeiro ou padeiro, agora não vou lembrar aqui. Tem que ler a passagem, tá? E ela cita que era aniversário do rei do Egito. Então, mas a Bíblia não menciona nenhum aniversário. Menciona 2. E por coincidência ou não, será que é coincidência? Né? Será que é coincidência? O primeiro aniversário era de um rei pagão que não acreditava em Deus, no Deus da Bíblia, e ele assassinou uma pessoa. O segundo relato de aniversário foi de Herodes.
e ele decapitou a cabeça de João Batista e entregou de presente para Herodias, numa taça, no dia de aniversário. Será que é coincidência isso, pessoal? Só botar a cabeça para pensar. Tá bom? Pensa um pouquinho, será que as Testemunhas de Jeová não tem base para não comemorar aniversário? De acordo com a obra de referência, Dicionário Padrão de Folclore e Mitologia de Lendas e de Funk Regnaus, essa comemoração surgiu porque as pessoas acreditavam que no dia do aniversário de alguém, influências e espíritos maus tinham a oportunidade de prejudicar os aniversariantes e que a presença de amigos e os cumprimentos de muitas felicidades ajudavam a proteger o aniversariante. A tradução dos aniversários natalícios diz que antigamente o registro das datas de nascimento era essencial para mostrar um horóscopo baseado na ciência mística da astrologia. O livro também acrescenta que na crença popular, velas de aniversários têm o poder mágico de realizar desejos. Então, analisa. Toda a questão do aniversário tem envolvimento com o paganismo, tá? Desde que surgiu o aniversário, é uma comemoração totalmente pagã, tá certo? Totalmente pagã, que tem a ver com misticismo, deuses pagãos, espíritos malignos, horóscopo e coisas mágicas. Até hoje o pessoal coloca uma vela no bolo e assopra e faz um pedido, tá? Sabe quem fazia isso, pessoal? Os romanos. Eles levavam bolos para deus Artemis, sopravam velas e faziam um pedido em oferenda, e eles acreditavam que a deusa Artemis realizaria o desejo delas. Então, não adianta, gente. A pessoa fala, mas não tem nada na Bíblia que fala que não pode. A origem é importante, tá? A origem de algo é importante. Você comeria um doce que estava no lixo? Você comeria um doce que estava no lixo? O doce pode ser bom, mas ele estava no lixo. Jogaram ele no lixo. Você comeria? Não, por quê? Porque a origem dele é ruim. Então a Bíblia condena o uso de magia, adivinhação, espiritismo ou coisas semelhantes a estas. Um dos motivos de Deus condenar a cidade antiga de Babilônia foi porque seus habitantes praticavam astrologia, que é um tipo de adivinhação. As Testemunhas de Jeová não ficam investigando, gente, as origens de cada tradição, tá? Mas quando a Bíblia dá instruções claras como essa sobre o espiritismo, nós seguimos. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é mais engraçado, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Os próprios cristãos aí do TikTok sabem que o aniversário é pagão. Não é Testemunha de Jeová que vai falar. Quer ver, Eu vou entrar no TikTok e vou escrever aqui, aniversário. Versário. Peraí que tá dando aniversário. Peraí, deixa eu ver se eu acho o vídeo do rapaz aqui falando sobre o aniversário. Outro dia eu vi Feliz aniversário. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Desculpa aí pela demora. Pagão. Quer ver? Dá uma olhada no que esse rapaz aqui fala, Presta atenção. Eu vou pôr o vídeo dele aqui. Espero que a minha live não caia. Presta atenção no que esse cara ele fala. E ele não é Testemunha de Jeová. E olha o final. Ele vai falar assim, o aniversário é isso, 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 é isso. Ele mostra tudo que o aniversário é de ruim. Aí no final, mas não tem problema, pode comemorar. Quer ver? Fica olhando, Deixa eu colocar aqui pra vocês, 4 ou 5 com o surgimento. De aniversário é um ritual, festa de aniversário é um ritual pagão. O aniversário, como conhecemos hoje, é um conjunto de tradições místicas e religiosas. Os gregos, por conta do calendário lunar, faziam um bolo no formato redondo e entregavam como sacrifício a deusa Artemis, deusa do nascimento. Os romanos acreditavam que maus espíritos vinham roubar a alma do aniversariante e, por este motivo, colocavam velas para proteção e convidavam diversas pessoas que traziam também oferendas, que são os presentes para aplacar os maus espíritos. A igreja proibiu comemorar o aniversário até por volta do século 4 ou 5 com o surgimento do Natal. A igreja
proibiu comemorar aniversário até o surgimento do Natal. Então a própria igreja católica, que foi a primeira igreja depois do que começou a apostasia aí, né? Ela também não comemorava. Por quê? Porque era uma data pagã. Só que como surgiu aquela questão do dia 25 de dezembro, que era a celebração do Deus Sol, né? Aí o que aconteceu? Teria que liberar, porque vai comemorar o aniversário de Cristo, não vai liberar dos outros? Ó, presta atenção, ó. Para comemorar o aniversário de Jesus, se é proibido comemorar o aniversário. Então libera. Na Bíblia só temos duas menções à comemoração de aniversário. A primeira é em Gênesis capítulo 40, verso 20, onde o faraó enforca o padeiro, e em Mateus capítulo 14, verso 6, onde Herodes corta a cabeça de João Batista. Então não vamos mais comemorar o dia do nosso aniversário de forma nenhuma. Vamos ser como Paulo no Areópago. Vamos aproveitar o dia do nosso aniversário. Ó, tá vendo? Você vê que ele não é testemunho de Jeová. Ele fala que o aniversário é pagão, que tem a ver com o espiritismo, que tem a ver com deusas, que os cristãos do primeiro século não comemoravam. Depois de ele falar tudo isso, ele fala que só tem 2 menções de aniversário na Bíblia, e que houveram mortes, assassinatos e foram comemorados por pessoas pagãs. E no final ele fala, mas tudo bem, esquece tudo isso e vamos comemorar. Olha a hipocrisia, tá vendo? Então, galera, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque às vezes vocês pensam assim, testemunha de Jeová. Não, não é testemunha de Jeová. Testemunho de Jeová, diferente das outras religiões aí, eles estudam a Bíblia, tá? É esse que é o grande ponto. Os primeiros cristãos não comemoravam aniversário, pessoal. Presta atenção. A Enciclopédia Delta Universal diz que os primeiros cristãos consideravam a comemoração do aniversário um costume pagão. A Bíblia mostra que os apóstolos e outros que foram ensinados diretamente por Jesus estabeleceram um padrão que todos os cristãos deveriam seguir, tá? E a única coisa que a Bíblia diz que os cristãos têm de obrigação a comemorar não está relacionada ao nascimento, mas a uma morte de Jesus, que eu vou entrar daqui a pouco, porque é outra coisa que ele vai falar no vídeo aqui. Bom, eu acho que ficou bem claro aqui, então, a questão do aniversário. Mais uma coisa aqui que a gente refutou e explicou para quem é sincero de coração. Como seguir essa lógica, aniversários são bons, porque foi no aniversário de Faraó que se concretizou a profecia de José, e foi por meio dela que ele saiu da prisão. Se a Bíblia silencia, então não há base para a proibição. Se não fosse do agrado de Deus, ele falaria sobre isso nas Escrituras, visto que comemorações de aniversário sempre existiram. Fazer amizade com pessoas que não são testemunhas de... Olha o que ele fala. Já que não tem na Bíblia, então não pode proibir. Eu vou repetir. Então vamos cheirar cocaína, vamos usar maconha, tem um monte de coisa que não tem na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre assistir pornografia, né? Vamos ver pornografia, não tem na Bíblia. Sabe, o pensamento dele é tão infundado, e isso porque no começo do vídeo ele vende um curso aí, hein? Você viu lá, né? Pra quem tá assistindo a live no começo, você vê que ele vende um curso, né? Então, aprendam comigo, só que comigo você tem que pagar. Tá vendo? Vamos continuar aqui. Eu acho que do aniversário ficou claro, né? O porquê que as testemunhas de Jeová não comemoram. Justamente porque é uma data pagã. Até o parabéns que o pessoal canta hoje, no final fala Ratimbum, que é uma maldição. O bolo redondo, a vela, a questão de colocar uma pessoa no centro, né? Como ele sendo o principal, demonstra a questão de orgulho, Cara, o aniversário em si é uma comemoração totalmente pagã. Mas assim... Você que está assistindo a live, você faz o que você quiser. Eu só estou mostrando o nosso ponto de vista, tá? Eu só estou mostrando o nosso ponto de vista. Você não precisa concordar, tá bom? Nós não celebramos aniversário. Mas será que esse testemunho de Jeová não se diverte? Eu vou falar uma coisa para você. A gente se diverte até mais do que as pessoas que celebram aniversário. Porque a gente não dá um presente porque é obrigação. A gente dá um presente de coração para as pessoas, porque a gente gosta da pessoa e não porque é o dia do aniversário dela. A gente não tem um dia específico para reunir a família. A gente reúne a família de segunda-feira, de terça, de quinta, de domingo, faz churrasco, vai para festinha, tem a festa das crianças, que a nossa... não é a religião, mas alguns irmãos fazem, que a gente aluga buffet, entendeu? Não precisa ser no dia de aniversário de ninguém, sabe? Então isso ninguém fala e ninguém conhece. Entendeu? Vamos continuar aqui, vai lá.
é altamente desencorajado por elas. Pessoas de fora são chamadas de mundanas e são vistas como uma influência corruptora, independentemente do quão bem elas se comportem. Até as crianças são instruídas a evitar fazer amigos mundanos na escola. E se eles conversam com o incrédulo, geralmente é com o propósito de convertê-lo. As más associações não se limitam aos incrédulos. Também se deve evitar fazer amizade com testemunhas que fazem muitas reclamações. Ou seja, as amizades nesta religião são inteiramente condicionais, e se o seu amigo for um desassociado, você não pode falar com ele até que ele seja reintegrado à religião. Vamos parar aqui. Pessoal, o que ele falou aqui é quase tudo verdade, tá? Só essa questão de mundano, que a gente não usa mais esse termo, já usou, alguns antigos usam ainda, mas a gente não usa mais. Mas assim, tudo que ele falou aqui tá certo. A gente condiciona a nossa amizade sim, tá? E eu não vejo absolutamente nada de errado em você condicionar uma amizade. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa ela não tem a mesma crença que eu. Às vezes, essa pessoa ela fala palavrão. Às vezes, essa pessoa leva uma vida imoral. Às vezes, essa pessoa fuma. Às vezes, eu não vou ter uma amizade com uma pessoa. Eu posso ser colega, posso tratar bem, mas um amigo assim eu não vou ter. Entendeu? Um amigo assim eu não vou ter. Eu não vou ter contato pessoal com uma pessoa que comete esse tipo de coisa. Eu vou procurar pessoas para me tornar amigo que têm os mesmos princípios e valores do que eu. E sabe o que é engraçado? Sabe qual que é a hipocrisia, gente? O pessoal critica as testemunhas de Jeová por fazer isso, só que existem centenas, se não milhares de relatos de pessoas que começaram a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e o pai e a mãe expulsou a pessoa de casa, os amigos pararam de conversar com ela, simplesmente porque ela começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Agora isso ninguém fala. E gente, novamente, entendo uma coisa, eu vou escolher quem eu ponho aqui dentro de casa, tá? Isso é um direito meu. E eu tenho princípios para isso. Não tem nada a ver com, ele impõe. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que eu não vou pôr aqui dentro de casa pessoas que não têm os mesmos princípios que eu. É claro isso, tá bom? Eu escolho muito bem as amizades que eu tenho e as amizades que os meus filhos têm. Isso aí não tem nada de errado. Eu não vejo, até porque aqui, ó, ele vai até citar esse texto, né? Ele morde e assopra, né? Esse rapaz aqui. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala o seguinte, ó. Fala assim, ó. Não se deixem enganar, más companhias estragam bons hábitos. Tá aqui, gente. Más companhias estragam bons hábitos, tá? Então, gente, existe agora eu vou até falar sobre marketing, que é a minha área de atuação profissional. Existe uma pesquisa que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é comprovado cientificamente. Você é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Se você convive com uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que é adúltera, uma pessoa que é fornicadora, uma pessoa que bebe em excesso, uma pessoa que fuma, daqui a pouco você já está vendo isso como normal. Entendeu? Então, as testemunhas de Jeová, sim, evitam ter amizades com pessoas que não têm os mesmos padrões de morais contidos na Bíblia. Pelo amor de Deus, gente. Isso é muito claro. Jesus Cristo, aí muita gente fala assim, não, mas Jesus andou com cobrador de imposto, com prostituta. Jesus andava com esse pessoal aí, para esse pessoal se arrepender. Jesus ia pregar para essas pessoas. Jesus não frequentava prostíbulo, tá? Porque do jeito que vocês falam, parece que Jesus frequentava prostíbulo. Não. Essas pessoas iam também até Jesus e Jesus pregava e essas pessoas paravam de fazer isso, o que era errado. E é justamente o que as testemunhas de Jeová fazem. Vocês não têm contato com essas pessoas assim mais íntimo, mas você vai pregar para elas. Claro! Oxi! É o que Jesus fez, é o que os apóstolos fizeram. A gente vai realmente pregar para essas pessoas, ensinar a verdade para essas pessoas. Se elas aceitarem o que a Bíblia diz e mudar o seu proceder,
ok, aí tudo bem, aí ela vai se tornar nossa amiga também. Senão, não, a gente não vai mesmo, tá? Ter contato. Justamente porque tem essa questão. Uma pessoa pode influenciar você a fazer algo errado. A gente evita essas influências, ok? Gente, na boa, esse é um assunto tão esdrúxulo que esse rapaz citou, porque toda religião aconselha você a fazer isso. Não é só a Testemunha de Jeová, tá certo? Toda religião. Eu acredito que você que é evangélico, se o seu pastor não fala, ele vai falar uma hora, que é melhor você andar somente com pessoas que têm a mesma crença que você. Na hora de casar, a Bíblia não fala para não casar com... não se pôr em julgo desigual? Você tem que casar com a pessoa que tem a mesma fé que você. Tá na Bíblia. Se pra casar eu tenho que encontrar uma pessoa que tem a mesma fé e uma pessoa que eu vou ser amigo, não? Aí eu posso trazer qualquer pessoa na minha casa? Sabe, gente, é engraçado. Chega a ser engraçado. Vamos continuar aqui. É curioso perceber que no artigo que eles defendem essa separação, cita o exemplo de amizade de Ruth e Noemi. Mas há um problema aqui. Eles deixam escapar que na narrativa bíblica, essas duas mulheres já eram amigas mesmo antes de Ruth servir ao mesmo Deus de Noemi. É claro que se deve tomar cuidado com amizades. No entanto... Opa, peraí. Deve tomar cuidado com amizade ou não? A questão de Ruth e Noemi, ele só esqueceu de um ponto, né? A Ruth e Noemi eram sogras e noras, entendeu? Ruth, ela era a nora de Noemi. Então, a amizade, o carinho que Ruth tinha por Noemi, também era válido como por isso aí. Porque a Noemi era uma sogra e nora. Depois, Noemi se tornou uma serva do Deus Altíssimo, tá? Então, isso que ele tá falando aqui é outro ponto que não... tá vendo? Esse rapaz, ele é astuto. Ele fala meias verdades. É pior do que aquele que fala só a mentira. Entendeu? Agora, aí ele fala que a gente tem que tomar cuidado com a companhia. Peraí, é pra tomar cuidado ou não é, meu irmão? Você tem que se decidir. Vamos lá. Novamente, não existem textos na Bíblia com essa proibição. Ficar longe da grande Babilônia gente, peraí. Alguém disse que é proibido você ter amizade com uma pessoa que não é testemunho de Jeová? Gente, pelo amor de Deus, em momento algum você vai ver nas revistas que é proibido você ter amizade com alguém que não é testemunho de Jeová. Isso é um conselho. Nós aconselhamos, as testemunhas de Jeová aconselham um servo fiel de Jeová a tomar cuidado com as companhias. Nenhuma testemunha de Jeová vai ser desassociada, expulsa, porque ela é amigo de uma pessoa que não é testemunha de Jeová. Isso é uma decisão da pessoa, cabe à pessoa. Agora, o que ele fez? Ele inventou, tá? Ele criou um espantalho para bater esse rapaz aqui. Ele colocou que as testemunhas de Jeová proíbem nós de termos amizades de não testemunha de Jeová. Não, ninguém proíbe ninguém. Até como ele falou, não tem um texto na Bíblia que fala não deveis. Bem que no Israel antigo, ele falou que não tem, mas no Israel antigo, os judeus não deveriam ter tratos com as pessoas das nações, né? Você sabe disso, né? Entendeu? Os judeus, eles não tinham tratos com as pessoas das nações. Eles não tinham, tá? E às vezes que aconteceu dos judeus, os israelitas lá, terem tratos com as pessoas das nações, aconteceu catástrofes no meio do povo de Israel. Mas tudo bem, esse que é o grande ponto. Vamos continuar aqui, agora ele vai falar sobre as datas, né? Vai lá. As testemunhas de Jeová evitarem os feriados mais populares, o Natal e a Páscoa, que são considerados pagãos, já que tem símbolos que se originam de religiões pagãs. Feriados nacionais também são proibidos. Olha que maravilha, ainda bem que ele é sincero nesse ponto, né? Ele mesmo disse que os feriados, todos eles praticamente, têm símbolos de origens pagãs. Por exemplo, o ovinho da Páscoa aqui, não sei se vocês sabem, o coelho e o ovo são símbolos de fertilidade, são deuses da fertilidade. Então a Páscoa, que é comemorada hoje com ovo, com coelho, é totalmente pagão. O Natal, você está vendo aqui que tem um duende aqui, né? Isso aqui é um duende, ó, um duende verde, né? O Papai Noel, o Duende Verde, né? Até o aniversário de Jesus Cristo, né? Não existe nenhuma menção da data de aniversário.
Aqui no meu perfil do TikTok, gente, presta atenção. Aqui no meu perfil do TikTok tem vários vídeos sobre o Natal, onde os padres, porque eu não sei se você sabe, você que é evangélico, presta atenção numa coisa aqui, tá? Você que é evangélico, quando você comemora o Natal, você tá comemorando uma celebração católica, viu? Porque o Natal foi criado pelos católicos. Ele não é uma comemoração bíblica. Ele é uma celebração católica. Católica, tá? Então, o que aconteceu? O povo lá da época queria converter os romanos, os gregos, para o cristianismo. E a data mais importante para os pagãos na época era o nascimento do Deus Sol, do solstício, tá certo? E neste dia, eles faziam cultuações aos deuses do Sol, tal, dia 25 de dezembro. E sabe a árvore de Natal que vocês colocam dentro da casa de vocês? Sabe de onde surgiu a árvore de Natal? Na época do Império Romano, lá era muito frio, né? Até hoje, né? Naquele lugar, 25 de dezembro é uma data muito fria. E o que acontecia? A única vegetação que sobrevivia era o pinheiro. Exatamente. O resto das vegetações morriam por causa do frio excessivo. Então, o povo da época pagão acreditava que o pinheiro era uma árvore mística. Ela tinha algum poder sobrenatural. Então, o que eles faziam? Eles se ajoelhavam diante do pinheiro, colocavam presentes debaixo das árvores dos pinheiros, porque eles acreditavam que o pinheiro era uma árvore que tinha algum poder de Deus. Entendeu? Olha só, e você colocando uma árvore dessa dentro da sua casa, enfeitando igual o povo lá na época. Então, gente, por que esse testemunho de Jeová não comemora Natal? Porque é uma data pagã. Porque Jesus não nasceu nesse dia. Porque é uma substituição do nascimento do Deus Sol para Jesus Cristo, tá? Isso não é eu que tô falando. Vai lá, entra ali vai no Google e fala origem do Natal, veja lá. Então, a partir do momento que você comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, você está comemorando o nascimento do Deus Sol, um Deus pagão. Será que Jesus está feliz com isso? O Natal é a mesma coisa. A Páscoa, celebração do Dia das Mães, é puro comércio. E aí tudo que tem aqui, tá bom? Mas vamos voltar um pouquinho que ele vai falar sobre outras coisas aqui. Vai lá. Os feriados mais populares, o Natal e a Páscoa, que são considerados pagãos, já que tem símbolos que se originam de religiões pagãs. Feriados nacionais também são proibidos, porque eles são instruídos a permanecerem estritamente neutros na política. Sentimentos de patriotismo são completamente proibidos. Até o Dia das Mães é proibido, desde que Joseph Rutherford, o ex-líder da religião, considerou uma forma de adoração à criatura. A única comemoração religiosa aceitável é a celebração da morte de Jesus, que é celebrada uma vez por ano durante a temporada da Páscoa. Por não ter amizades fora do grupo, não comemorar aniversário... Bom, então, o que ele falou aqui é verdade. A questão de patriotismo que ele falou aí, nós não temos mesmo. Por quê? Porque Jesus falou que ele não fazia parte do mundo e nós também não deveríamos fazer parte do mundo. Jesus falou que o único reino, o único governo que acabará com o sofrimento da humanidade é o reino de Deus. E a Bíblia fala que no futuro Deus vai destruir todos os reinos da terra. Por quê? Porque o mundo inteiro está no poder do maligno. Então quem governa o mundo diretamente é Satanás, o diabo. Nós, Testemunho de Jeová, não nos envolvemos com política, tá certíssimo, tá? Justamente por todas essas questões que ele falou. Patriotismo é outra coisa que a gente também não faz. Por quê? Porque mais importante do que o patriotismo é o amor pela fraternidade de irmãos. Então, as Testemunhas de Jeová não podem colocar a nação em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E qual é o ponto em questão? Se você é patriota, se surgir uma guerra, você vai lutar a favor do seu país. Aí você vai pegar em arma, ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Você vai pegar em arma e você vai lá num outro território matar uma testemunha de Jeová. Estou dando um exemplo aqui. Você vai pegar numa arma, você vai matar o teu irmão de fé, uma testemunha de Jeová, por causa do país que está um lutando contra o outro. Você está colocando quem em primeiro lugar? A pátria ou Deus? Obviamente a pátria, tá?
Então, o Testemunho de Jeová não participa também em nenhuma coisa política. Nós não somos realmente patriotas. Ele vai falar uma coisa aqui que é mentira, que eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Nem feriados, uma testemunha de Jeová acaba sendo isolada de todos que poderiam influenciá-la a sair dessa religião. E essa parece a ideia por... Maravilhoso! Maravilhoso! Tá? Perfeito! A gente tem que evitar pessoas mesmo que querem tirar a gente da verdade. Nós consideramos que nós temos a verdade da Bíblia. Se a gente ficar andando com pessoas que querem tirar a gente desse lugar, a gente está deixando de fazer o que Jesus disse. Tá? Jesus disse para nós amarmos aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Ok? Então tá certíssimo. Essas proibições sem embasamento bíblico. Impedir que cada membro ouça os alertas de outras pessoas e as dúvidas que podem surgir disso. Não, isso é mentira. Eu não tô aqui vendo um vídeo de uma pessoa falando um monte de besteira aqui sobre as testemunhas de Jeová e não tô colocando o nosso ponto. Nós não somos obrigados a não ouvir ninguém. Claro que não. Até porque quando a gente vai pregar para as pessoas de porta em porta, a gente encontra espírita, a gente encontra pessoas do candomblé, a gente encontra pessoas da Umbanda, a gente encontra pessoas católicas, evangélicas de toda denominação, a gente encontra judeus, a gente encontra muçulmano, e a gente tem que pregar para todo tipo de pessoas. Como é que a gente vai pregar para essas pessoas se a gente não entender o que essa pessoa acredita? Tá? Então, pelo contrário, nós temos sim conhecimento de praticamente todas as religiões e de tudo que as pessoas fazem aí. Só que a gente não vai ficar mantendo uma amizade com pessoas que acreditam de uma forma totalmente diferente da nossa. Isso é um direito da Testemunha de Jeová, tá bom? E vamos continuar, vamos lá. As testemunhas de Jeová também são pacifistas. Elas se recusam a servir na... Nós não somos pacifistas. Nós somos pacíficas, tá? Tem uma grande diferença entre ser pacifista e pacífico, tá? O que é pacifismo, gente? Deixa eu explicar pra você aqui, ó, que esse rapaz, coitado, ele não sabe o que ele tá falando, tá? Ele usou uma palavra aqui que ele não sabe. Pacifismo é uma doutrina que prega o desarmamento das nações e a solução dos conflitos internacionais por meio da arbitragem ou pacificamente com a proscrição do recurso à guerra. Entenda uma coisa, as testemunhas de Jeová não vão fazer protestos a favor de não pegar em arma. A gente não vai fazer absolutamente nada sobre isso, tá bom? A gente não vai ficar ali pregando desarmamento. Vocês têm que parar de usar arma. Não, cada um faz o que quer da vida. Nós somos pacíficos, que é diferente de pacifismo, tá? O pacífico é aquela pessoa que, eu tenho a minha opinião, eu não pego em arma, tá certo? Eu não vou usar arma, mas você não é obrigado a fazer nada, tá certo? Por exemplo, Testemunha de Jeová não é a favor do aborto, só que a gente não vai ficar protestando contra o aborto. O que nós vamos fazer? A gente vai ensinar a verdade da Bíblia e a pessoa vai tomar a decisão que ela quiser. Entendeu? Deus não... Depois que Jesus veio à Terra, Jeová, ele não obrigou ninguém a fazer mais nada. Você faz o que você quer da sua vida. Claro que com as suas consequências, tá bom? Vamos lá. Forças armadas ou ir para a guerra. Também não tem permissão para servir como não combatentes. Em vez disso, pedem serviço civil alternativo. A maioria das testemunhas de Jeová também evitam assumir um emprego que exija posse de armas, pois não querem incorrer em culpa de sangue tirando uma vida. Perfeito. Todas as guerras são ruins, exceto a futura guerra do Armagedon, que eliminará 99% da população mundial nas mãos de Deus. Olha que comparação esdrúxula que ele fez. Essa comparação é risível. É risível. Essa comparação que ele fez é tão porca, desculpa o palavreado. É porca. É uma comparação esdrúxula. Esdrúxula. Ele comparou as guerras mundanas, as guerras do mundo, as guerras por interesses políticos, com a guerra do Armagedon, onde Jesus vai voltar,
vai destruir os maus e deixar os bons. Gente, esse cara, ele meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Sabe, chega a ser... Sabe, às vezes eu penso, meu Deus, será que vale a pena fazer um vídeo refutando esse rapaz? Porque depois dessa comparação... Meu, eu tô sem palavras aqui. Eu vou até voltar pra vocês ouvirem de novo, ó. Presta atenção. Ele fala num tom de deboche aqui. Toda guerra, não sei o quê, menos a guerra do Armagedon. Pessoas e as dúvidas que podem surgir disso. Ó. As testemunhas de Jeová também são pacifistas. Elas se recusam a servir nas forças armadas ou ir para a guerra. Também não têm permissão para servir como não combatentes. Em vez disso, pedem serviço civil alternativo. Olha aí, olha como que as testemunhas de Jeová são pacíficas, gente. É lei em 90 e poucos % dos países que a pessoa participe do tiro de guerra. Testemunha de Jeová não participa porque não pega em arma. Quando acontece uma guerra, o que a gente pede? A gente pede para que a gente possa fazer serviços alternativos, tá? Quais são esses serviços alternativos? Até limpar uma cidade, entendeu? Ao invés de ir para a guerra, a gente pede outro serviço que não tem absolutamente nada a ver com a guerra. Até porque, se a gente for para a guerra mesmo de uma forma sem arma, a gente está contribuindo para a guerra de alguma forma. Então a gente não vai mesmo, tá? E aí ele critica isso. Sabe, uma pessoa em sã consciência que critica essa atitude e apoia a guerra, ela não pode adorar o Deus verdadeiro e não pode amar Jesus. Porque Jesus na Bíblia é considerado o príncipe da paz. Como é que você ama Jesus Cristo e eles não amam Jesus, eles adoram, né? Como é que eles adoram a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, e vai guerrear contra o seu próprio irmão em outro país? Mas o pior é agora, vai lá, ó. A maioria das testemunhas de Jeová também evitam assumir um emprego que exija posse de armas, pois não querem incorrer em culpa de sangue tirando uma vida. Todas as guerras são ruins, exceto a futura guerra do Armagedon, que eliminará 99% da população mundial nas mãos de Deus. Essa é totalmente aceitável. Claro, é totalmente aceitável, porque ele mesmo falou que vai eliminar pelas mãos de Deus. Se Deus quer eliminar, tá valendo aí. Oh, meu Deus! Gente do céu! Você vê como que o Satanás cega a mente das pessoas, né? Vai lá. Um país inteiro se tornar testemunha de Jeová será o fim desse país. Elas não podem jamais desejar converter toda uma nação, porque elas precisam de seguidores de outras religiões para serem protegidas militarmente. Espera-se também... Ai, meu Deus do céu! Se um país inteiro se tornar testemunha de Jeová, não vai precisar de polícia. Não vai. Porque se um país inteiro seguir as orientações das testemunhas de Jeová, ninguém vai roubar ninguém, ninguém vai matar ninguém, ninguém vai assassinar ninguém, ninguém vai cobiçar a mulher do próximo, ninguém vai adulterar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou até voltar aqui, porque, olha, chega, você vê como que a pessoa tá desesperada para arrumar alguma coisa para falar mal das testemunhas de Jeová, né? Ó, olha só, olha que absurdo isso que ele falou. Ó, presta atenção. Todas as guerras são ruins, exceto a futura guerra do Armagedon, que eliminará 99% da população mundial nas mãos de Deus. Essa é totalmente aceitável. Se um dia um país inteiro se tornar testemunha de Jeová, será o fim desse país. Elas não podem jamais desejar converter toda uma nação, porque elas precisam de seguidores de outras religiões para serem protegidas militarmente. Espera-se também que as testemunhas de Jeová permaneçam por... Gente, olha como esse rapaz Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que absurdo. Se toda a nação se tornasse testemunha de Jeová, não ia ter guerra. Não ia ter nada disso, gente. Entendeu? Ai, meu Deus. É pra acabar com o pique do Goiás, não? É parrueto do queijo de Minas. Sabe? É incrível como que ele fala muita besteira nesse vídeo. Pessoal, entenda uma coisa. As testemunhas de Jeová são orientadas a não participar em guerras,
a não cometer crimes, a respeitar as leis de trânsito. Ah, mas todo mundo é perfeito? Claro que não, vai ter gente que vai fazer o que é errado, pelo amor de Deus. Mas se o mundo inteiro fosse testemunho de Jeová, não ia haver guerra. Então, e essa comparação que ele fez é tão esdrúxulo que não tem sentido. Vamos continuar. Politicamente neutras em tudo, já que elas acreditam que o reino de Deus destruirá em breve todos os governos. Não é nós que acreditamos isso. Não é nós que acreditamos, já que elas acreditam que o reino de Deus destruirão tudo. Não é nós. É a Bíblia que diz, Daniel 2,44. Diz aqui, ó. E ele dá curso de Bíblia, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos e somente ele permanecerá para sempre. Jeová, por meio de seu filho Jesus, ele vai destruir todos os reinos da humanidade. E somente ele permanecerá para sempre. Lá na Guerra do Armagedon vai acontecer exatamente isso. Então não é a testemunha de Jeová que acredita nisso. É a Bíblia que diz. Vai brigar com a Bíblia, meu amado. Vamos continuar aqui. A política é visto como colocar sua confiança nos homens em vez de em Deus. Isso significa que elas não podem saudar a bandeira, expressar suas opiniões políticas ou votar. As testemunhas de Jeová são proibidas de protestar contra o governo. Ironicamente, a Torre de Vigia, organização dirigida pelos líderes das Testemunhas de Jeová, tem uma longa história de luta por direitos religiosos nos tribunais. Um apóstata é uma testemunha de Jeová. Olha que interessante. Ele falou aqui que a gente não pode protestar contra os governos. E novamente, tá certo, nós não podemos. Por quê? Porque lá em Romanos fala que nós temos que estar em submissão aos que tomam a dianteira na política, no governo, tá? Eu não vou lembrar o texto de cabeça agora, mas uma coisa é você respeitar, outra coisa é você escolher, tá bom? Você respeita quem entrar, mas você não faz parte disso. Outro ponto aqui que ele esqueceu de dizer é o seguinte, justamente pelas testemunhas de Jeová não fazer parte de, não argumentar, não ficar lutando por um político ou outro, isso causa mais ainda a união do povo de Jeová. Gente, você que acompanhou a política aqui no Brasil, por exemplo, você já viu, fala a verdade, eu queria sim ou não, você conhece alguma pessoa que, porque votou no presidente tal, e o outro que votou no presidente tal, parar de ser amigo por causa disso? Fala a verdade, por favor. Você conhece alguém que chegou a parar de conversar com alguém porque, eu voto no fulano. Aí eu voto no cicrano. E aí, o Fábio falou que é um fato. Vamos aí, gente. Vida natural sim, Samuel falou que não. Tamiri sim. É mais fácil perguntar quem não deixou de ser amigo, ainda mais por motivo torpe. Exatamente. Então, gente, você vê que a política, ela também afasta as pessoas, tá? As pessoas brigam, se matam aí por causa de política, deixam de falar com filhos, com mães, por causa de política, tá? Porque eu votei no partido de esquerda, porque eu votei no de direita. Testemunho de Jeová não tem isso. A gente não tem isso. A gente não se envolve com assuntos do mundo, entendeu? O mundo está no poder do maligno, ele vai dar um jeito de colocar quem ele quiser, entendeu? E Jeová está permitindo que isso aconteça até o momento que ele vai dar um basta e vai acabar com todos os governos. Acabou, entendeu? Fechou. Vamos lá então para a questão da desassociação, vai lá. Que deixou a fé e agora fala contra a religião. Os membros são proibidos de falar com apóstatas e ouvir o que eles têm a dizer. Os amigos e até familiares e conhecidos que permanecem dentro da organização são instruídos a evitar qualquer forma de comunicação ou associação com o desassociado, exceto em circunstâncias estritamente necessárias. Essa política de isolamento social tem o objetivo de exercer pressão sobre o desassociado para que ele retorne à conformidade com as normas estabelecidas pela organização.
Ao privar o indivíduo de interações sociais e apoio emocional, as testemunhas de Jeová esperam que ele sinta falta do convívio com a comunidade e assim seja incentivado a buscar a readmissão. Elas até podem assistir reunião no Salão do Reino, mas não podem falar com ninguém de lá e ninguém falará com ele. Se quiser falar novamente com sua família, deve dirigir-se aos anciãos e pedir para ser readmitido, o que é um processo que pode levar de meses a anos. Entrevistada pela BBC, Terry O'Sullivan, ex-testemunha... Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro que ele confundiu dois aspectos aqui, tá? Ele colocou que todo desassociado é apóstata, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Você vai entender aqui, ó. Presta atenção. Testemunha de Jeová que deixou a fé e agora fala contra a de Deus destruirá em expressar suas opiniões. Líderes das testemunhas contra a religião. Os membros são proibidos de falar com apóstatas e ouvir o que eles têm a dizer. Por quê? Por que nós somos proibidos de falar com apóstatas, né? Porque o corpo governante pediu e a gente obedece cegamente ao corpo governante, tá? Ó, deixa eu explicar pra você. Gente, entenda uma coisa, testemunha de Jeová, Jeová é o de menos. A gente tem que seguir o corpo governante, entendeu? Jeová vem em segundo plano, tá? Ó, vou mostrar pra você aqui, ó, uma publicação do corpo governante que fala sobre isso e a gente tem que seguir. Tá aqui, ó. Ó, é uma nota de rodapé aqui do corpo governante, ó. Falando sobre 1 Coríntios, capítulo 5. Fala assim, ó. Paulo passa a escrever sobre o informe recebido de imoralidade da igreja em Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões por que a igreja deve disciplinar um membro culpado. Ô, Judson, fica aí que você vai ter uma surpresinha, tá bom? Você vai ter uma surpresinha. Ó, para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Por amor à pureza da igreja, tolerar iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão de moral de todos. Para o bem do mundo, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então aqui está dizendo claramente que a disciplina de um membro que comete um pecado grave e não se arrepende deve ser feita. Tá certo? Deve ser feita. E isso aqui é do corpo governante. E se ele falou, tá falado. Jesus e Jeová vêm em segundo lugar. Quer ver, ó? Tá. Ah, não, rapaz. Essa Bíblia aqui é da Igreja Pentecostal. Puxa vida. Eu me confundi, gente. Olha aí, rapaz. Me confundi, rapaz. Olha aí, gente, ó. Peraí. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a maioria das igrejas no Brasil, né? Olha só. Ó, gente, isso aqui foi uma ironia, tá? Para quem não consegue entender ironia, isso aqui foi uma ironia, um sarcasmo que eu fiz, né? Claro que Jeová vem em primeiro lugar, né? Isso aqui foi uma ironia da minha parte, porque os apóstatas, eles deixam claro, né? Que, porque as testemunhas de Jeová seguem o corpo governante, porque eles são... Não, tá aqui, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal, dizendo sobre a desassociação, só que eles não chamam dessa forma, né? Ó, Paulo expressou, aqui, ó, qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado sentirão em tristeza e pesar. Removerão do seu meio a iniquidade. Tá aqui, ó. E essa Bíblia da Igreja Pentecostal, ela é até pior do que a nossa. Porque, ó, seja entregue a Satanás. Olha aqui. Isso significa, em um caso como esse em Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-la ao domínio de Satanás, expondo a influências destrutivas do pecado e demoníacas. Olha aqui.
Oi, Sandrinha! A Sandrinha querendo deturpar o texto de novo. Ó, a igreja remover a pessoa imoral, Sandrinha. Pessoa imoral, Sandrinha. Ô, Sandrinha, vamos continuar aqui, ó. E aí, gente, aqui fala sobre a igreja julgar, né, tal, os que estão de dentro, beleza. Mas aqui ainda tá falando somente da pessoa que cometeu um pecado grave e não se arrependeu. Mas vamos ver agora o que deve ser feito com uma pessoa que é apóstata. O que é um apóstata? Aquela pessoa que, além de sair da organização, ela fica criticando a organização. Esse é um apóstata, tá? Olha o que diz aqui, ó, no versículo 10 de 2 João. Ó, presta atenção. Todo aquele que... Eu vou ler o 9 também, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis ou cumprimentais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tá? Então, a gente não cumprimenta apóstata. Por quê? Porque o corpo governante falou? Não, porque a Bíblia falou. Porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse que não é para cumprimentar quem é apóstata. Olha o que a Bíblia de Estudo Pentecostal fala sobre isso. Ó, tô aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, hein? Tem alguém aí da Pentecostal? Amém ou não amém? Tem alguém aí que gira aí? Tem alguém aí do fogo? Hein? Tem alguém aí do reteté? Ó, você que é da igreja pentecostal, olha o que a tua Bíblia fala sobre isso na nota de rodapé, ó. Não recebais o amor e a lealdade do crente a Cristo e a palavra de Deus devem levá-lo a rejeitar e considerar inimigo do evangelho de Cristo qualquer crente professo, ministro ou leigo, que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que distorcem a doutrina bíblica e a ela se opõem, não devem ser recebidos na comunhão da igreja. E olha o que a Bíblia dos evangélicos, a Bíblia de Estudo Pentecostal fala aqui, ó. Presta atenção no que fala aqui, ó. Essas palavras solenes de João, inspiradas por Espírito Santo, são uma ofensa para muitos na igreja hoje. Olha, gente. Olha o que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz, ó. Eu vou ler de novo aqui, presta atenção. Essas palavras solenes de João, inspiradas pelo Espírito Santo, são uma ofensa para muitos na igreja hoje. Acham que a admoestação de João está destituída de amor ou espírito de união. Porém, o ensino de João parecerá errado somente para quem não tem interesse pela glória de Cristo, pela autoridade da palavra de Deus e para as pessoas que se destroem pelo seu repúdio à verdade de Deus. E aí, pentecostal, você vai se curvar ao que a sua doutrina, o que os seus teólogos dizem? Gente, as testemunhas de Jeová não conversam com pessoas que se afastaram e falam mal, porque é uma ordem bíblica. As pessoas das outras igrejas, elas sabem. Os teólogos das outras igrejas sabem a verdade. Por que não põe em prática? Porque se pôr em prática, vai parar de receber o dízimo. Entendeu? Se eles fizerem o que as testemunhas de Jeová fazem, de realmente desassociar um membro que está fazendo coisa errada e não se arrependeu, eles vão perder muita grana. Só que as testemunhas de Jeová não se importam com isso. Por quê? Porque eles se importam com a verdade. Tá? Ai, o membro que foi desassociado, tadinho, tá entrando em depressão. Na hora de cometer um pecado grave e não se arrepender, não entrou em depressão. Na hora de fazer algo contra Jeová, não entrou em depressão. Tudo vem a nós, o vosso reino nada, que nem minha mãe sempre falava, né?
Tudo venha a nós. Tudo, eu só quero os bônus, o ônus eu não quero nada. Entendeu? Ó, vamos continuar aqui, porque agora ele vai partir pra emoção, né? Quer ver, ó? Não, eu não quero convencer você, Diogo. Você não vai ser convencido com sarcasmo ou sem sarcasmo. Entendeu? Não adianta. Entendeu? Tem gente que tá aqui que não vai ser convencido. Essa live é pra sincero. Entendeu? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Os amigos e até familiares e conhecidos que permanecem dentro da organização são instruídos a evitar qualquer forma de comunicação ou associação com o desassociado, exceto em circunstâncias estritamente necessárias. Essa política de isolamento social tem o objetivo de exercer pressão sobre o desassociado para que ele retorne à conformidade com a... Gente, entenda uma coisa. Isso é bíblico. Eu não vou ler de novo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Pessoa que se batizou, depois voltou ao erro e não se arrependeu, tem que ser expulso da congregação. Eu não gosto de usar a palavra expulso, porque a pessoa, que nem ele falou aí, né, pode frequentar o salão do reino. A pessoa, quando o desassociado chega dentro do salão, ele pode ser cumprimentado, tá? Um cumprimento de saudação. Oh, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, tá bom? O que não pode é manter um contato mais íntimo com essa pessoa, porque ela está desassociada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sandra, expulso e vai para onde? Sandra, a palavra expulsão é no sentido de ela é desassociada, ela não é mais uma testemunha de Jeová a partir do momento que ela comete pecado grave e não se arrepende. Ela não vai para lugar nenhum, ela não é expulsa, ela pode frequentar o salão, ela tem uma vida normal. Entendeu? E se ela quiser voltar, é só ela parar de fazer o que é errado, né? O pecado grave que ela estava cometendo, ela parar. E depois de um tempo que ela está frequentando as reuniões, ela manda uma carta para os anciãos, falando que ela quer voltar. Os anciãos vão se reunir com ela, vai ter uma conversa com ela e ela vai ser readmitida. Aí vai dar um anúncio lá falando que ela foi readmitida, todo mundo abraça ela e tudo mais. E ela volta a ser nossa irmã e nosso irmão, tá? Pessoal, lembra de uma coisa, eu já fui desassociado, tá? Eu tenho 34 anos, quando eu tinha 18... eu comecei a andar com uma companhia, comecei a fazer coisa errada e eu não me arrependi na época, eu fui desassociado. Fiquei 4 anos fora da Organização de Jeová, ninguém conversava comigo, do jeito que ele tá falando aí. Eu fui humilde, eu aceitei a disciplina, eu me casei, parei de fazer o que é errado, e frequentei as reuniões e voltei. E faz 10 anos, 11 anos, né? Claro que readmite, Sandra, eu sou um caso desse. Claro que readmite, gente, pelo amor de Deus. Tá? Todo mundo que cometeu um pecado grave e não se arrependeu, ele tem que ser desassociado pelo bem da congregação, pela paz, para não sujar o nome de Deus, tá? Só que se a pessoa ela se arrepender e quiser voltar, ela volta, tá bom? Ela volta, gente. Esse que é o grande ponto, tá bom? Ela volta. As normas estabelecidas pela organização. Ao privar o indivíduo de interações sociais e apoio emocional, as testemunhas de Jeová esperam que eles... Gente, a pessoa ela não é privada de apoio emocional. Uma pessoa que é desassociada, ela não vai ter o contato com um irmão ou irmã ali, mas ela tem o contato com os anciãos, tá? Os anciãos estão ali, a qualquer momento que a pessoa quiser ajuda, os anciãos estão ali para conversar com essa pessoa, tá bom? Então, a desassociação... ela é para manter a paz, a pureza cristã, que nem eu li na Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, tá bom? Mas ela não é privada de apoio emocional. Isso é mentira e mais uma falácia. Sinta falta do convívio com a comunidade e assim seja incentivado a buscar a readmissão. Elas até podem assistir reunião no Salão do Reino, mas não podem falar com ninguém de lá e ninguém falará com ele. Se quiser falar novamente com sua família, deve dirigir-se aos anciãos e pedir para ser readmitido, o que é um processo que pode levar de meses a anos. Entrevistada pela BBC... Oh, meu Deus, que judiação, né? Que judiação. Pessoal, tá vendo? Então pode ser readmitido. Ele mesmo diz aqui no vídeo dele, tá? Que a pessoa pode ser readmitida. É só ela frequentar as reuniões e conversar com os anciãos, tá bom? É só isso, beleza? Agora ele vai passar pro apelo emocional aqui. Vida ou machucar a si mesma.
As Testemunhas de Jeová são governadas por 9 homens que estão em Nova York, os principais líderes da seita. Eles são vistos quase que como um canal para Deus, e questioná-los é completamente proibido. Os membros devem não somente obedecê-los, mas devem pensar como eles. É proibido discordar deles, e quem fizer isso será desassociado com direito a todas as consequências. Mentira! Mentira, 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 mentira! Mentira! Quem mente é filho do diabo! Sabe? Primeiro, ninguém considera os irmãos do corpo governante como deuses. Isso é um absurdo. Esses irmãozinhos são irmãozinhos zelosos que trazem o alimento espiritual pra gente. Entendeu? E eles estão na dianteira da organização. Entende? Eles estão. Gente, entenda uma coisa. A Bíblia diz que existiriam homens, tá? Existiriam homens que estariam na dianteira da organização. E o que a Bíblia aconselhou, né? O que a Bíblia aconselhou os servos a fazerem? Aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, fala assim, ó. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então a Bíblia deixa claro que nós temos que ser submissos aos que exercem liderança, tá? Então, você que é de uma determinada religião, gente, pelo amor de Deus, a Igreja Católica tem o Papa. Ele sim é praticamente idolatrado aí, né? Não é o caso do corpo governante. A Igreja Evangélica, cada um tem um líder lá. Tem o Edir Macedo, tem o como é que chama lá? O Marco Feliciano, tem o Silas Malafaia. Todos eles têm um líder lá. E a galera tem que seguir o que eles falam, entendeu? Ah, mas as Testemunhas de Jeová, não. Tudo que o corpo governante fala, eles usam a Bíblia para explicar, entendeu? Tudo! Ah, e se for contra alguma coisa que ele fala? Se você tiver, eu particularmente... Ah, não, você não segue o pastor seu, Mateus. Ah, tenha santa paciência, vai, Mateus. Você não segue seu pastor. Você nem na Bíblia não acredita, amigo. Você acredita no que o seu pastor fala. Porque se você lesse realmente a Bíblia, você não ia acreditar na Trindade, no inferno de fogo, na imortalidade da alma, entendeu? Só que você acredita no seu pastor e não lê a Bíblia, entendeu? Gente, entenda uma coisa. O que o pessoal do corpo governante faz é simplesmente dar instruções baseadas na Bíblia. E tem que ter uma organização, gente, pelo amor de Deus, tá? Luiz, essa questão de novas luzes... Entenda uma coisa, em nenhum momento as Testemunhas de Jeová falou que ela é um canal do Espírito Santo. Até porque você viu que ele fala aqui, ó, esse rapaz, ele é sutil. Esse rapaz, ele é sutil. Tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque ele fala meias verdades. Quer ver? Olha o que ele fala, ó. Como um canal para Deus, e questioná-los é completamente... São governados por 9 homens que estão em Nova York, os principais líderes da seita. Eles são vistos quase que como um canal para Deus. Quase que como um canal para Deus. Você viu que ele fala? Quase. Pelo menos ele foi sincero, né? De colocar o quase ali. Gente, entenda uma coisa. Nenhum irmão do corpo governante e nenhuma publicação das Testemunhas de Jeová vai falar que eles são inspirados por Deus. Os irmãos do corpo governante deixam claro que eles não são inspirados, que o único livro que é inspirado por Deus é a Bíblia. E eles pedem ajuda do Espírito Santo para discernir e interpretar a Bíblia da forma correta. Então, de acordo com que eles vão estudando cada vez mais, algumas vezes surgem alguns pontos que são reajustados, tá? São pontos pequeniníssimos, tá? São pontos pequeniníssimos e que estão abertos para quem quiser saber o que mudou. Se você entrar no site jw.org e escrever esclarecimento de crenças, você vai ter lá todo que teve um reajuste. São reajustes, assim, muito pequenininhos, entendeu? Muito pequenininho. Hoje talvez não tenha mais Boniel. Esse ano teve vários reajustes. Esse ano aqui
teve vários reajustes na questão da hora de campo, que a gente não precisa relatar mais. Acho que isso foi ano passado, né? A questão da barba, que que eles falaram que não é para nenhum irmão mais julgar se a pessoa vai ganhar privilégio ou não por causa de barba. Teve as irmãs que podem usar calça, né? Agora no salão, calça social, né? Mas pode. Tudo isso foram reajustes para quê? Para melhorar a questão, né, do convívio e para facilitar para todo mundo, entendeu? E, claro que, de acordo com a Bíblia, não tinha nenhuma proibição quanto a isso, entendeu? Beleza? Vamos lá. É completamente proibido. Os membros devem não somente obedecê-los, mas devem pensar como eles. É proibido discordar deles e quem fizer isso será desassociado com direito a todas as consequências. Obediência é fundamental. Gente, obediência é fundamental mesmo. Obediência é fundamental mesmo. A Bíblia inteira fala sobre obediência. Tá bom? A Bíblia fala pra gente ser submisso aos que tomam a dianteira. O corpo governante é a dianteira da organização de Jeová aqui na Terra. Os testemunhos de Jeová entendem isso. Entendeu? Agora eu pergunto pra vocês. Por que você vai discordar de uma organização que você está dentro, que você estudou, que você se batizou, que antes de você se batizar você respondeu as questões e concordou com tudo, entendeu? E tudo que eles falam, eles mostram na Bíblia. Você vai ficar militando contra? Sabe o que a Bíblia fala sobre gente que fica militando contra? Vamos aqui em Tito, capítulo 3, versículo 10, 9 e 10, fala assim, Mas não se envolva de modo algum em controvérsias tolas, genealogias, brigas e discussões sobre a lei, porque são inúteis e vãs. Quanto ao homem que promove uma seita, o que é seita, gente? É alguém que tenta dividir. Seita vem de dividir, tá? Rejeite-o depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez, sabendo que ele se desviou do caminho, está pecando e condena a si mesmo. Entendeu? Então, galera, se você está dentro da organização de Jeová e você não concorda com os membros que estão na dianteira, o que você está fazendo lá? Fala para mim. Sabe, eu não entendo isso. Qual que é a crítica aqui? Se eu sou católico, por exemplo, eu tenho que aceitar o que o Papa diz. Oxi! Não, gente, entenda uma coisa. Se eu sou evangélico, eu tenho que aceitar as doutrinas evangélicas. Se eu sou testemunho de Jeová, eu tenho que aceitar. Só que esse ter que aceitar não é algo cego. Eles passam aqui como se fosse algo cego. Ai, não, gente. Tudo o que as testemunhas de Jeová pregam, eles explicam com a Bíblia. A pessoa aceita se ela quer. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Então vamos lá, deixa eu ver, acho que já acabou o vídeo, né? Apenas algumas proibições das testemunhas de Jeová. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Bom, vamos voltar aqui no vídeo, né? Para ver qual que é a verdadeira... Vamos voltar aqui no vídeo para deixar enfatizado qual que é a verdadeira intenção desse rapaz aqui, tá? Qual que é a verdadeira intenção desse rapaz, São conhecidas como uma das seitas mais rígidas do Brasil. E depois de analisarmos suas maiores heresias neste vídeo, hoje vamos falar sobre as suas proibições mais bizarras. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Opa! Então, gente, aí, esse é o intuito desse rapaz. Ele é um vendedor de curso sobre a Bíblia, entendeu? Ele é um vendedor de curso, tá? É isso que ele faz. Vamos ver deixa eu ver aqui, quanto que ele cobra pelo cursinho dele, vamos ver, deixa eu ver aqui, curso pregue. Vamos ver. Aí, 50. Se você quiser aprender da Bíblia, compra o curso dele, 50. Tô fazendo uma propaganda aí. Aí, tá vendo? 50. Agora, as testemunhas de Jeová, gente,
elas não cobram absolutamente nada para ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele falou que a gente tem que fazer esse trabalho de graça. Um ancião das Testemunhas de Jeová também não ganha nada para ser ancião, servo ministerial. Eu tô aqui hoje, eu cobrei alguma coisa de vocês, eu tô levando vocês para algum link para vocês comprar algum conteúdo meu? Até a Bíblia, que a Bíblia, os livros são dados pelas Testemunhas de Jeová. Entendeu? Então, analisem. Assista esse vídeo de novo. Eu vou postar ele no YouTube lá meu, tá? Assista esse vídeo de novo. Veja como essas pessoas deturpam a palavra de Deus e deturpam o que as Testemunhas de Jeová ensinam. E o intuito deles é, isso aqui tá errado, eu tô certo. Mas se você quiser saber o que é certo, compra meu curso. Entendeu? É isso. Deu para entender qual que é o objetivo dessas pessoas? É vendedor de curso, gente. Tem erro em vender curso? Não. Mas da Bíblia tem. Entendeu? Vender curso bíblico tem. Tá? Nenhum apóstolo cobrou pelo ensinamento, nenhum servo de Deus cobrou, Jesus não cobrou, mas o pessoal hoje em dia vive de venda de curso, tá? Não, ninguém da organização recebe dinheiro. Alguns recebem ajuda de custo, né? O superintendente recebe ajuda de custo, e os irmãos que moram em Betel para produzir o conteúdo, para trabalhar ali, né? Recebem ajuda de custo. Os irmãos do corpo governante também, eles moram lá, né? Nas suas casas, mas recebem ajuda de custo também. Tá bom? Beleza, pessoal? Eu acho que ficou bem claro essa live aí para vocês. Para quem é sincero vai entender, para quem não vai entender nunca. Entendeu? Eu já cheguei a essa conclusão. Eu tô meio debochado esses dias porque não adianta, rapaz. Não adianta. Tem gente que vai ver, eu vou mostrar texto, eu vou explicar. A pessoa vai vir aqui para zombar na minha live. Essas pessoas têm que ser bloqueadas e silenciadas também. E obrigado aos meus moderadores aí, o Emer, a todos que moderaram essa live, porque são pessoas que causam discórdia. Se tiver uma pergunta sincera, eu vou responder com todo o coração. Entendeu? Entendeu? É isso que acontece. Beleza? Obrigado, Daniela. Obrigado a todos vocês aí. Teve um rapaz aqui, só para terminar aqui. Viva a predestinação. Espero que você, Beriano, seja predestinado, né? Imagina se você não for, né? Você já tá condenado ao inferno, hein, meu irmão? Mas eu não conheço nenhum predestinado que não é predestinado, né? Eu não conheço nenhum que acredita na predestinação que não seja eleito, né? Todo mundo que acredita na predestinação é eleito, né? É engraçado isso, né? Bom, galerinha, muito obrigado pela participação de todos vocês. Gente, entenda uma coisa. Quem quiser estudar com as Testemunhas de Jeová, entra aí no site jw.org, tá? Entra aqui no site jw.org e você vai poder pedir um estudo bíblico, tá? Pera aí que deixa eu pegar aqui o site. Vou ensinar vocês a pedir um estudo bíblico, tá bom? Aqui tá o site jw.org, tá certo? Beleza? Aí, como se proteger das informações falsas. É muito bom. Você vai entrar aqui, em quem somos, e você vai vir aqui, quem somos, peça uma visita. Clica aqui, tá? E aí você coloca os dados aí para você receber uma visita. É super confiável, uma testemunha de Jeová vai. Ou, quando uma testemunha de Jeová passar na sua casa, você pode pedir para estudar a Bíblia com uma testemunha de Jeová, tá bom? O estudo é gratuito e é isso mesmo, tá bom? Se a Bíblia mesmo fala que nem todos vão ouvir, para que perder tempo discutindo com esse povo? Rebeca, é o seguinte, Rebeca, aqui no TikTok, não paga nada, Yankee. Aqui no TikTok tem gente que vai discutir comigo, que vai falar besteira, mas tem muita gente que é sincero e quer aprender. Então, o meu foco é essas pessoas que querem aprender. A pessoa que quer discutir, eu não estou interessado. Se a gente fosse pensar dessa forma, a gente pararia de pregar. O que Jesus falou? Jesus mandou de 2 em 2, né? Falou, quem receber você fica, quem não receber, você bata a poeira dos pés e vai embora. Entendeu? Então a gente para pregar para todos.
Porque quem... Ó, entenda uma coisa, a testemunha de Jeová, ela não converte ninguém. Quem converte é Jeová. Nós plantamos a semente, e Jeová que faz crescer. Então, quando nós vamos numa casa de uma pessoa, a gente está plantando uma sementinha. Agora, quem vai decidir se aquela semente vai crescer ou não é Jeová.